Boa noite, pessoal. Em hebraico, Laila Tov. Como vocês estão? Primeiramente, perguntar se vocês estão me ouvindo bem, porque isso é essencial para que haja essa aula. Vocês me ouvem bem? Obrigado, Marcele. Então, tá bom. Boa noite, Abib. Bom, então tá certo. Então, podemos dar prosseguimento à aula. Eu queria, nesse primeiro momento, assim, conversar. Toda hora eu vou interromper porque está chegando gente aqui. Aí eu vou dar sempre essa parada que eu estou sozinho, né? Então eu que faço tudo aqui. Nesse primeiro momento, eu queria saber, né, como que vocês estão em termos de aprendizado, se vocês estão conseguindo acompanhar, até porque vocês já devem ter percebido que somente as aulas presenciais como a nossa aqui, né, ao vivo e ao cores, ela sozinha não vai conseguir sanar a questão da leitura. Então, a gente precisa ter um acompanhamento também durante a semana. Por isso que eu criei o grupo do WhatsApp, para justamente criar essa possibilidade maior de contato com a língua. Não somente as aulas, porque só as aulas em si elas não resolvem. Inclusive, o canal, o nosso canal lá do grupo do WhatsApp é inteiramente aberto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem perguntar, eu sempre me coloco à disposição para responder. Alguns não, talvez por uma questão assim, de personalidade mesmo, não querem se expor lá no grupo, mas podem me perguntar no particular, como alguns já fizeram, tá? E procuro me colocar sempre à disposição para responder as dúvidas de vocês. E é muito importante o grupo do WhatsApp como suporte a mais para que vocês também tenham um contato diário, né? Eu sempre procuro, praticamente todo dia, eu coloco alguma coisa lá para que vocês tenham um contato diário com a língua, porque é uma palavra que posso dizer que é um mantra, né? Tem que se familiarizar com o hebraico. Sem essa familiarização, o processo de alfabetização é mais longo. Então, queria saber, né, como que vocês estão lá, estão conseguindo acompanhar, já estão conseguindo ler alguma coisa, quem começou do zero, né? Porque eu sei que tem alguns que já têm alguma leitura, né, do hebraico, já tem um contato antes mesmo de começar o curso. E aí eu queria saber do pessoal como é que está aí, né? Como é que está indo, né? Com relação às letras, já conhecem todas as letras, já sabem o som correspondente de cada uma. Como é que está indo aí? Podem usar o chat. Se quiserem, pode abrir o microfone também, tá? Vou permitir a entrada de alguém aqui. Eu estou fazendo essa espécie de feedback, né, com relação ao que já passou, as duas aulas que já passaram. Por quê? Porque agora é que a coisa começa a esquentar. A partir da aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre as vogais, em complementação às consoantes, e a gente vai começar a tentar praticar leitura. Claro, não é leitura de um texto grande, é leitura de sílabas. E aí é necessário saber, primeiro, que letras, né, do hebraico corresponde em termos de som às letras da nossa língua, né? Então tem que saber isso. Por isso que já peço para ir treinando lá, né? E também conhecer as vogais, porque agora a gente vai começar a juntar os sons. A gente vai começar na parte mais interessante do processo de alfabetização. Obrigado, Fernando. O Fernando está dizendo aqui que o material é excelente. Uma coisa importante que eu queria salientar aqui, eu até falei isso na aula passada, mas é bom sempre reforçar, o que eu tento fazer em termos de seleção de material é no sentido de que vocês sozinhos consigam saltar, né? Consigam avançar. Porque, como eu disse, só as aulas elas não vão resolver a questão. Mas se vocês tiverem um material de apoio que, por conta própria, vocês consigam avançar,
eu consiga dar ferramentas a vocês para que vocês possam avançar por conta própria, essa é uma das finalidades do curso. O Fernando está dizendo aqui, material excelente, mas ainda estou me familiarizando. Sim, faz parte do processo. Tá, Fernando? Faz parte do processo. Eu não tenho a ilusão de que em 4 aulas, assim, vocês vão voar, digamos. Não tenho essa ilusão. Mas uma palavra importante que cabe frisar aqui é a palavra processo. Então, vocês estão num processo. Eu estou inserindo vocês dentro desse processo, dando um start, digamos assim. O Abíblio está dizendo aqui, todas as letras ainda não, mas algumas já sim. Tem umas que confundem. É verdade, é verdade. Depois a gente pode até passar aqui por algumas, por exemplo, o Dalet, que corresponde ao nosso D, e o Resh, são letras muito parecidas, termos gráficos mesmo. Então, eu vou te dizer uma coisa, não é só vocês que confundem, não. Os escribas, quando eles passavam, que os escribas, a função deles era copiar dos manuscritos antigos para os novos manuscritos, né, para os pergaminhos novos. Eles tinham essa função. E os maiores desvios, assim, em termos de troca de letras, se dava justamente no Dalet e no Resh, que são letras muito parecidas. Então, não é só vocês que confundem, não. Isso é normal, tá? O Vitor está dizendo, o Vav e o Vet. Não, assim, em termos de formato, Vitor, o Vet, ele é diferente. Ele é mais gordinho, né? O Vav é um pauzinho. O Vet, não. O Vet, ele é gordinho. Agora, o som é o mesmo. O Vet e o Vav têm o mesmo som. Agora, acontece uma coisa também no hebraico, que acontece em outras línguas, no português também, que, às vezes, uma letra tem 2 sons diferentes. O próprio Vav. O Vav, ele pode ter o som do V, mas ele pode ter o som do U também. Tá? Então, isso confunde muito também na leitura. Como no português, né? O nosso S, é porque a gente não pensa muito, porque ele já está inserido no contexto, mas o nosso S, ele pode ter o som do S, como sapo, mas pode ter o som de Z, como casa. Quer dizer, uma letra tendo 2 sons diferentes. No hebraico isso também pode acontecer. Isso também acontece. Isso também, no processo de alfabetização, dificulta, porque a pessoa fala, mas essa letra não tinha esse som aqui, e agora está tendo outro som. Né? O rei é uma outra letra. Pode ter um som de um Rzinho brando, como em rato, mas ele pode não ter som quando ele aparece no final de palavra. Então, quem está sendo alfabetizado fica meio tonto. Como é que pode isso? Uma letra tendo 2 sons diferentes, mas isso acontece. É claro que, via de regra, o sistema alfabético do hebraico não costuma correr muito isso, só em algumas letras. Mas quando isso ocorre, causa essa confusão. Então, é importante estar ciente em relação a isso. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa aqui? O Abib já comentou, Vitor, tá, sobre a dificuldade. Como é que foi a questão dos nomes aí? Eu vi aqui que, assim, eu nem tinha percebido, né? Quando eu pedi para que vocês colocassem os nomes e dei aquele teclado para vocês online, aquele teclado ele tinha umas letrinhas que confundia, porque tinha a letra em hebraico e no cantinho superior tinha uma letra que é os nossos caracteres, e nem sempre correspondia. Aí eu vi que muita gente estava tentando escrever um nome e escrevia de forma incorreta, justamente porque estava se guiando por aquela letrinha que estava ali em cima. E aí, caramba, isso deu uma confusão, pelo que eu percebi, deu uma confusão danada. Mas, assim, muitos também conseguiram acertar o nome e se aproximaram. Então, acho que foi uma atividade interessante no sentido de estabelecer esse contato inicial das letras e dos sons. E aí, o que vocês acharam dessa questão dos nomes aí? Muitos de vocês provavelmente viram os nomes, a correção que eu fiz, né? E aí viu como que era o nome de vocês em hebraico.
né? E acharam, o que vocês acharam? Acharam engraçado, estranho, o nome de vocês em hebraico? Como é que vocês viram isso aí? Alguns já, até acredito que já conheciam, né, o nome em hebraico, né? Tem os nomes originais, como Abel, por exemplo, Hevel, né? Então, acho que foi uma atividade que funcionou, né, para a maioria, talvez. Bom, eu vou projetar aqui, está aberto aqui, se vocês quiserem comentar, pode comentar. Enquanto vocês decidem aí se comentam, eu vou projetar aqui uma música bem curtinha. A gente vai analisar a letra dessa música e a gente vai analisar uma palavra dessa música. Com certeza uma palavra que, embora vocês não conheçam o hebraico ou estão tendo primeiro contato com o hebraico, certamente vocês já ouviram falar dessa palavra, que é a palavra Torá. A palavra Torá, que é uma palavra importantíssima dentro do judaísmo. Então, eu vou projetar aqui essa música, depois eu vou comentar sobre essa palavra. A palavra Torá. Só um minuto que eu vou projetar aqui. Só um minuto. Está projetando aqui. Então, vamos ouvir a música. Eu vou botar a música 2 vezes, tá? Como eu fiz na aula passada. Depois eu vou explicar. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים 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 כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. Beleza, vamos ouvir de novo. Não, eu vou explicar as palavras aqui e depois eu vou botar a música novamente, tá? Então, aqui, ó. Ki mitzion tetse Torah. Então, esse aqui é um versículo bíblico, tá? Isaías, o livro de Isaías 2, versículo 3. E a soletração dele, né, é assim, Ki mitzion. Esse ki significa porquê em hebraico. Mitzion, porquê. Mitzion, de Sião. Sion é Sião, é um monte que fica em Jerusalém. Mitzion, tetse Torá. Tetse Torá. Sairá a Torá. Traduzindo. Porque de Sião sairá a Torá. E a segunda parte. O Divar Adonai. O Divar Adonai. Divar é palavra. Davar, na verdade. Aqui está na forma contrata. É uma forma, como é que eu vou dizer? Tem uma alteração vocálica para fazer uma construção. Palavra do Senhor. Tanto é que tem um hífen aqui, que se chama Makef, que eu comentei na aula passada, que é uma construção como se fosse uma coisa só. Divar Adonai. Palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, olha o tetragrama aqui, ó. Que é lido Hashem ou Adonai. O Divar Adonai, ou Divar Hashem, a palavra do Senhor, Mirushalayim. Mirushalayim. De Jerusalém. Mirushalayim é Jerusalém. Então, lendo tudo rapidamente. Kimitzion tetse Torá. O Divar Adonai Mirushalayim. Que de Sião sairá a Torá.
Udivar Adonai Mirushalayim. Vamos ouvir de novo a música? Então vamos lá. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Mirushalayim. 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 A Grace falou que o som diminuiu. Vocês ouviram bem aí? Vocês estão ouvindo bem? Ouviram bem a música? Dê esse retorno para mim, que é importante para saber. Aqui sim, o quê? Tá normal? Tá. Então, acho que foi um problema lá com a Grace. Tá? Então, deixa eu projetar aqui um slide que trata justamente da questão da Torá, que é a palavra central dessa música. Essa música, como eu disse, né, de Isaías 2, versículo 3, que mitzion tetzet Torá, de Sião sairá a Torá, e a palavra do Senhor de Jerusalém, é muito interessante a gente entender que cada língua tem a sua, como é que eu vou dizer, a sua maneira de entender o mundo, porque isso reflete a mentalidade do povo que produz aquela língua. E o trabalho de tradução não é uma tarefa fácil. Então, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia é uma obra traduzida, Bíblia em português, né, naturalmente, é uma obra traduzida. E há um desafio por parte do tradutor, que é uma espécie de transposição de uma forma de pensar, no caso do hebraico, né, uma forma de pensar antiga. Já é complicado a gente traduzir uma palavra de uma língua moderna para outra, do inglês para o português. Quem conhece os trabalhos de tradução sabe que não é uma tarefa simples. Ainda mais quando se trata de uma língua antiga, de mais de 3.000 anos. E determinadas palavras, elas carregam tantos conceitos na forma de pensar de um povo, que muitas vezes uma tradução não consegue captar todas essas nuances, todos esses detalhes de significado que uma palavra original possui. E um desses exemplos é a palavra Torá. É interessante que a maioria das traduções para o português traduz a palavra Torá pela palavra lei. Palavra lei. Essa palavra lei, ela não consegue captar todo o significado original da palavra Torá. E eu vou explicar por quê. Essa palavra, ela tem como raiz essas letras aqui. O Tav, que corresponde ao som do T, né? O Resh e o Re. E que muitas vezes esse Tav é colocado no lugar de um Yud, que também cai aqui, que aparece aqui. Essa raiz, Yud, Resh, Re, ou Tav, Yud, Yud, Resh, Re, Tav, Resh, Re, ela é interessante que ela também produz outras palavras no hebraico, como, por exemplo, a palavra moré. Moré, no hebraico, uma das traduções da palavra moré, é aquele que atira flechas. É aquele que atira flechas.
É o arqueiro. Também temos como palavra, embora seja idêntica, mas com outro significado, a palavra moré é professor. Moré, professor. Ó, arqueiro, professor. E também tem a mesma raiz da palavra rorim. Rorim, que é a palavra os pais. Pai e mãe, os pais. E veja, uma das coisas mais interessantes que a gente faz no hebraico é as relações que as palavras têm a partir de uma raiz em comum. Então, o que tem em comum, em termos de significado, a palavra arqueiro, aquele que atira flechas, professor, pais e a palavra Torá? O que tem de comum entre essas palavras? Alguém sugere alguma coisa? Alguém chuta aí o que há de comum entre eles? A palavra arqueiro, a palavra professor, a palavra pais, né, Horim, pais, e a palavra Torá. Qual é o sentido em comum, algo em comum a todas essas palavras? O que o arqueiro faz antes de disparar a flecha? Para ele disparar a flecha de forma eficiente, ele tem que fazer o quê? Exatamente, Marcelo. Ele tem que mirar. Ele tem que mirar um alvo. A palavra isso, olha um alvo. A palavra Torá tem exatamente esse sentido. É uma orientação visando um alvo, apontando um caminho. Então, é exatamente o que o professor faz. Ele aponta o caminho para chegar a um determinado alvo. Tem metas. Por exemplo, aqui, a minha meta é que vocês sejam alfabetizados. Então, eu estou enxergando lá na frente e todas as minhas ações aqui têm esse sentido. Que vocês sejam alfabetizados. Então, todo professor tem uma meta. Os pais. Qual é a meta dos pais? Educar os seus filhos. E para educar os filhos, tem que apontar o caminho. Olha, é por ali. Não é por ali, é por ali. Então, os pais sempre são aqueles que apontam o caminho. O arqueiro, naturalmente, né, tem que apontar o caminho. E a Torá? A Torá é exatamente isso. É apontar o caminho. Então, a tradução talvez mais precisa, mais próxima do original seja orientação, apontamento do caminho. Então, a Torá, no sentido bíblico, original do termo, tem exatamente essa noção de apontar o caminho. Deus, na Torá, ele não impõe uma regra. Porque a palavra lei, ela não consegue captar, por exemplo, essa noção de ensino, de aprendizado, que a palavra Torá tem. A palavra Torá traz a ideia de que Deus está mostrando o caminho para o seu povo. Ó, é por ali. Não é por ali, é por aqui. E vai conduzindo o povo, no caso o povo de Israel, a um determinado fim. Então, é interessante a gente estudar o hebraico também porque a gente consegue, a partir das relações entre as palavras, estabelecer o significado talvez mais próximo do que aquela palavra quer mostrar. Então, aqui, falando da palavra propriamente dita, né? Nós temos duas sílabas. Essa primeira sílaba aqui, que é o tó, é o tav, mais o ó, né, que isso aqui se chama rolamale, não precisa decorar o nome, basta saber que isso aqui pode funcionar com uma bolinha em cima, corresponder ao ó, tá? A bolinha aqui, um pauzinho, corresponde ao ó. Então, vamos falar das vogais daqui a pouco. E uma segunda sílaba, que é essa daqui, Ra. Ó o reche aqui, ó. Ó o reche, isso aqui corresponde ao nosso R vibrante, tá? Com esse Tzinho embaixo, que se chama patar, agora já estou começando a falar o nome para vocês das vogais, né? Corresponde ao nosso A. E o Rei final, que não tem som. O Rei final não tem som. Ele está aqui para indicar que essa sílaba
Aqui essa palavra termina com o som do A. Então aqui está escrito Torá. Torá, 2 sílabas, tá? Essa primeira sílaba aqui, Torá. Que significa, portanto, apontar o caminho, mostrar o caminho. Tá? Então, deixa eu tirar aqui, interromper. Ok? É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? O Vitor está perguntando aqui. O O parece com Vav. Pois é. Isso aí gera uma confusão danada, Vitor. Não é que seja... Veja bem. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil de eu acessar aqui. Veja bem, Vitor. Você se lembra que eu falei que algumas letras eles podem ter sons diferentes, né? Então, o Vav, que é a letra inicial do seu nome, né, do meu também, o Vitor, ele pode ter o som do V, ele pode ter o som do U, e ele pode ter o som do O. Mas quando ele tem o som do U e do O, ele não é considerado letra. Ele não é considerado letra. Ele é considerado um sinal diacrítico. Tá? Então, ele só é considerado letra quando ele tem o som de consoante. Gente, eu vou falar um pouco aqui do que é uma consoante. O que caracteriza uma consoante? Pensando na própria configuração mesmo, quando a gente emite som de uma consoante, a consoante é um obstáculo que a gente faz na boca. Então, por exemplo, o som do V, a gente fecha o dente, né, com a parte de baixo do lábio, V, V. A gente causou uma obstrução para a passagem do ar. Isso é uma consoante. Por exemplo, o B. O B é uma consoante por quê? Porque a gente faz também uma obstrução. B. A gente fecha os 2 lábios, faz uma espécie de explosão. B. Então, toda consoante é uma espécie de obstrução que a gente faz na boca para a passagem do ar. Outra, por exemplo, o G, G, de galinha, G. A obstrução está lá atrás da boca, G. Então, a gente fez uma obstrução, impediu, de certa forma, que houvesse a passagem do ar de forma contínua, a gente fez uma consoante. As vogais, elas não são consoantes porque elas não têm obstrução nenhuma na boca. Ó, A, E, I, O, U. Então, elas são vogais, elas não são consoantes porque o ar passa sem obstrução nenhuma. Então, por isso que no hebraico, as vogais, elas não são letras, porque elas não são consoantes, elas não representam uma obstrução que a gente faz, né, ao articular a fala, não tem nenhuma obstrução. Então, por isso que elas não são consideradas consoantes. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês sobre as vogais. Vamos falar das vogais. Projetando aí, vocês vão ver. Só um minuto. Ó, deixa eu ver se já chegou aí. Já deve ter aparecido aí, porque no meu aqui está aparecendo. Vou falar, portanto, das vogais. No hebraico, nós temos vogais que são sinais. Elas não são, como eu já disse, né, consoantes. Tem gente querendo entrar aqui só um minuto. Agora apareceu, né, Natália? Ah, tá. Então, por exemplo, nós temos como A esses 2 sinais aqui, ó. O Tzinho, o Aleph está aqui só para representar que o som da vogal, tá? Não tem som nenhum. O Aleph é uma letra que não tem som. Está aqui só para representar o som da vogal. Então, tem o Aleph, aí embaixo tem esse Tzinho, que se chama Patar, que representa o som do A. Só que veja, esse tracinho aqui também tem um som do A. Os 2 têm um som do A. Aí eu pergunto para vocês, tem diferença entre um e outro?
Não tem diferença. Mas por que se não tem diferença? Por que tem dois sinais? Não poderia ser uma coisa só? Poderia. Mas o que acontece? O hebraico, quando esses sinais foram criados, é um sistema que foi criado, né, para recuperar os sons da escrita antiga. E na escrita antiga, a escrita antiga ela foi feita para ser, na leitura, né, para ser cantada. Se você for a uma sinagoga hoje, tem na parte litúrgica um profissional, digamos assim, uma pessoa especializada para fazer a leitura dos textos. Esse profissional se chama Hazan. É um cara que está ali na sinagoga para ler os textos. E a leitura é cantada. Ele canta os textos. Por que isso? Porque é um método de memorização. Os textos antigos eles eram cantados porque a música favorece a memorização. Todos nós aqui já ouvimos uma música e essa música ficou na nossa mente se repetindo, né? Sei lá, um pagode, um sertanejo, principalmente, porque a música tem essa capacidade. Então, se fazia a leitura, antigamente, para que houvesse memorização, a leitura cantada, cantilada, como se diz. E essas vogais, elas tinham diferença. Tem diferença na leitura litúrgica. Por exemplo, essa vogal aqui, o patar, ela representa um som mais longo na leitura. Isso é exclusivo da leitura litúrgica. É um A mais longo. A. O patar, essa daqui, era um som mais breve. A. Então, um é A, outro é A. A diferença era essa, mas os dois eram A. Os dois são A na leitura litúrgica. Mas no dia a dia, você pega hoje, vai em Israel e ouve as palavras em hebraico, eles não fazem diferenciação entre o patar e o kamatz. As duas têm um som do A, igualmente não faz essa diferenciação entre breve e longo. Então, quando você vir o kamatz, que é o Tzinho, e o patar, os dois aqui, saiba que tem som do A. O mesmo processo ocorre com esses dois aqui, que é o som do E. Um é considerado longo, que é esse daqui, serê, e o outro é considerado breve, que é o segol. Isso na leitura litúrgica, porque no dia a dia não tem diferença. Talvez tenha um pouquinho de diferença entre um e outro, porque geralmente o serê ele representa o som do E. E o segol representa o som do E. Aí você vai dizer, mas é a mesma coisa, E e E. Não exatamente. No próprio português a gente faz diferença, né? São vogais diferentes no português. Por exemplo, você diz nego e nego. São palavras diferentes. Nego e nego. Né? Têm significados diferentes para quem emite. Né? Porque são vogais diferentes. No hebraico, essas duas vogais elas têm uma diferença de tonalidade. Então, um é mais fechado, serê tende a ser mais fechado, o serê, que é essa daqui, tá? E o outro mais aberto. Um é o E e o outro é o E. Tá? Mas não tem essa diferença também de longo e breve, não. Chegamos aqui ao terceira parte, né? Que é o hirik. O hirik. O que é o hirik? Corresponde ao som do I. E temos duas formas de fazer o hirik. Né? O hirik katan, que é só essa bolinha aqui embaixo. Só essa bolinha. Tá? Tem um som do I. E tem essa daqui também, que é essa bolinha. Opa, isso aí. Peraí. Tem essa bolinha, acompanhado do Yud, que é chamado de Hirik Gadol. Ambos têm o som do I. Não tem diferença nenhuma, nem em relação se é longo, se é breve. Apareceu a bolinha embaixo da letra, ou uma bolinha acompanhada do Yud, som do I. Aqui embaixo, nós temos
essa bolinha sozinha, que é chamada de rolam, e temos o pauzinho com a bolinha, né? O vav com uma bolinha, que aqui não é consoante, aqui é vogal. Pauzinho com a bolinha é o rolam malé. Os dois colocaram aqui como rolam, mas um se chama rolam malé e outro rolam hasser. Os dois têm o som do A, não tem diferença. Eu estou falando os nomes aqui, você nem precisa decorar o nome, mas vocês precisam saber que isso aqui corresponde ao O. O importante é que vocês saibam que isso aqui corresponde ao O. Agora, a questão de nome, obviamente, isso não é importante. Eu estou pensando na funcionalidade. Mais outro grupo aqui. O U pode ser feito de duas maneiras. Com esses três pontinhos, né, em diagonal, que se chama shuruk. Não, perdão, kubutz. Kubutz tem o som do U. E esse pauzinho, que é o vav, com uma bolinha no meio. Também tem um som do U, que é chamado de shuruk. Shuruk, kubutz. Shuruk, kubutz. Tá? Então, é mais outro grupo de vogais aqui. Então, temos A, E, I, O, U. Dois para cada, veja. Dois para cada. E essas finais aqui, essas duas letras finais aqui, com um E muito breve. Muito breve. Esse aqui é o Shivá, um embaixo do outro. Esse aqui é o Hataf Segol. São Ezinhos que a gente pronuncia muito rápido. Vou dar um exemplo que a gente tem também o Shivá no português. Por exemplo, quando a gente fala a palavra prato. Prato. Se a gente observar, esse P, ele tem um Ezinho muito rápido. Prato, prato. Que a gente fala tão rápido, esse Ezinho veloz, digamos assim, que a gente não percebe, mas é um E. Prato, prato, prato. Esse Shivá também ocorre no hebraico, esse Ezinho rápido também ocorre no hebraico. Principalmente a gente chama no português, né, de encontro consonantal, né, quando tem um encontro consonantal. Alguém está perguntando aqui, deixa eu ver aqui. Professor, não lembro se já explicou sobre a letra C. Poderia falar um pouco sobre qual letra se assemelha? Tá, eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Vou comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre a letra C, porque eu tenho que colocar aqui, projetar aqui o panorama das letras. Então, nós temos esse Shivá e o Hataf Segol, que é também um Ezinho muito rápido, quando aparece, e geralmente não, toda vez que ele aparece é sobre letras que não tem som, como por exemplo o Aleph. Esse Hataf Segol aqui, ele nunca vai aparecer diante de uma consoante, digamos assim, regular, normal. Ele sempre vai aparecer diante de uma consoante como o Aleph, que é uma consoante que não tem som. Tá? É uma consoante que funciona como o nosso H. Mas essa letra aqui não aparece com muita frequência, então vocês não precisam tanto se preocupar com ela. Mas com essas aqui, ó, essas aqui, você precisa se preocupar, tá? Essas duas aqui, mais essas duas, mais essas duas. Então, o que eu sugiro para vocês é que pegue essa tabela aqui e tenta descobrir a correspondência. Eu vou dar, durante a semana, eu vou dar algumas atividades para vocês, para que vocês percebam a diferença, né, de sons, das consoantes. A gente vai começar agora a trabalhar de forma mais prática. Tá? Nossas atividades agora serão atividades de leitura mais prática. E aí, durante a semana, eu vou fazer algumas brincadeiras com vocês, né, de leitura. Eu vou usar o grupo do WhatsApp para isso. Então, se preparem, que eu vou agendar com vocês direitinho esses exercícios de leitura. Tá? Alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer? Alguma dúvida? Podem perguntar aí. Tá? Depois eu vou tentar responder a da Grace. Eu tenho que achar aqui o alfabeto completo aqui para dar uma explicação para a Grace.
Pode perguntar, gente. Eu estou meio angustiado aqui que vocês estão muito quietos hoje. Eu não gosto de aulas muito quietas. Vou até interromper aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se tem alguma dúvida? Podem perguntar. O Johnny está perguntando aqui. Sempre se escreve as letras como se estivessem desenhadas com certas curvas? Deixa eu falar, Johnny. Na primeira aula, inclusive eu coloquei lá no Google Sala de Aula, eu coloquei as letras cursivas. Eu não quis ensinar para vocês letras cursivas, porque as letras cursivas, que são as letras de mão, né, que você escreve à mão, são completamente diferentes das letras de máquina. Então, eu achei, até coloquei lá, mas eu não investi nisso, porque eu achei que ia causar mais confusão e de fato, iria causar mais confusão. Mas quando a gente escreve as letras em hebraico, as letras cursivas são diferentes, são mais fáceis de você escrever. Não precisa desenhar. Porque essas letras que estão aqui, né, essas letras consideradas de máquina, elas são mais difíceis de serem escritas. Então, por conta disso, que não se escreve. Se você for a Israel hoje na escola, numa escola em Israel, um, Beit HaSefer, como se chama em Israel, se você for numa escola em Israel hoje, você não vai fazer à mão essas letras, você não vai. Você vai fazer as letras cursivas, que são bem mais simples de fazer manualmente. Por outro lado, por elas serem muito diferentes, é mais difícil, eu acho que seria mais difícil a alfabetização. O Abib está perguntando aqui, muito diferente, peraí, pulou aqui, muito diferentes mesmo, até imprimir para fazer, mas elas são mais fáceis mesmo de escrever. Elas são mais fáceis de escrever, mas são muito diferentes, o problema todo é esse, né? Porque quem está sendo alfabetizado, na minha visão, primeiro precisa conhecer bem as de máquina, dominar bem as de máquina, para depois passar para cursiva. Porque se pegar as duas ao mesmo tempo, vai fazer uma confusão danada. Eu só coloquei lá porque pediram, né? Mas eu não vou dar ênfase nisso nesse momento, não. O Vitor está dizendo aqui, então, em Shalom, não é um Vav, e sim um O. Exatamente. Exatamente, Vitor. Você está pegando bem a situação. Exatamente. Aqui, ele funciona como um O. E aí, às vezes, o drama do hebraico talvez também está nisso, quando nós temos um sinal gráfico que pode representar sons diferentes, ou que pode representar consoante, vogal. Então, saber isso de início, quando o aluno consegue descobrir isso, como você já está descobrindo, já torna tudo mais fácil o processo. Ter consciência disso, de que uma representação gráfica, como o VAV, ele pode ter sons diferentes. E conhecer esses sons diferentes. Quando o aluno consegue descobrir isso, poxa, a alfabetização já está aí 80%. Eu acho que você já está percebendo isso. O Felipe está perguntando aqui. Professor, poderia voltar o slide da tabela dos sinais massoréticos, mas sem essas marcações em vermelho, para eu tirar um screen, por favor? Eu vou mandar para vocês. Vou mandar esse arquivo para vocês. Se precisa para agora, para exatamente agora, porque depois eu mando para vocês e fica tudo certo. Mas se você precisar para agora, a gente dá um jeito aqui. Tá? Johnny respondeu ok. Imagino que seja mais... Ou a Bíblia. Imagino que seja mais fácil achar textos e passagens em letras de máquina na internet. Ó, depois até posso colocar para vocês, lá no grupo, um jornal de Israel. O mais famoso se chama Haaretz. Eu coloco lá, é tudo em letra de máquina, não tem cursiva. E, detalhe, não é só letra de máquina, não tem vogal nenhuma. Aliás, não é que não tem vogal, não tem esses sinais diacríticos que eu estou ensinando para vocês, mas tem como vogais o Vav, o Yud e o Rei, que são auxiliares da leitura. Essas três letras vão aparecer, mas funcionando como vogais, como auxiliares da leitura. E aí você se assusta. O hebraico para leitura é difícil, até para quem já está no nível mais avançado. Tá? Então eu vou colocar lá só para que vocês vejam como que funciona, mas
é bem complicada a leitura, é bem difícil. Mas de vogais... Ah, lembrei, tá, me perdi. Você vai encontrar esses sinais diacríticos no texto bíblico. Se você abrir o Tanar, eles vão estar lá. Agora, no hebraico moderno, você não vai encontrar. Um jornal hoje em Israel não tem. Ou um livro publicado hoje em Israel não tem. Deixa eu ver aqui. Felipe, tá bom, obrigado. Eu aguardo, pode mandar depois, não tem problema. Eu gosto mais de letras de máquina, cursiva eu não gosto. Posso lhe ser sincero? Eu também não gosto das cursivas. Eu acho que elas perdem, sei lá, acho que elas perdem o charme assim do hebraico. Parece que não é hebraico, dá essa impressão, né? Mas elas são úteis no dia a dia. Então, como elas são fáceis de serem escritas, então se você estuda numa escola, está estudando hebraico numa escola, para você copiar um texto, poxa, ela é muito mais prática. Então, ela tem uma utilidade. Agora, eu também confesso que a estética das letras cursivas não me agradam. Me agrada. Eu acho muito mais fácil escrever em letra de máquina. Assim, a questão da escrita em letra de máquina, Felipe, se você for hoje em Israel, ninguém faz isso. Você pode até fazer, mas não é algo que seja utilizado hoje em Israel, né? Então, quando se escreve em letra de mão, é exclusivamente cursiva. Agora, se a pessoa conseguir fazer letra de máquina, uma questão dela pessoal, né? Pode fazer. Mas se você for para Israel, eles vão achar muito estranho, inclusive. As famosas letras quadráticas, sim, sim, sim. Para quem estuda o texto bíblico, né? Essa letra de máquina, ela é a usual. O Luciano está perguntando aqui. Minha internet está oscilando bastante. O formulário de presença vai estar no grupo? Se por acaso minha conexão cair e eu não conseguir chegar ao final da aula. Ah, sem dúvida. Tudo que eu coloco aqui, eu coloco lá no grupo. Porque eu já percebi que eu tenho que flexibilizar, né, o aprendizado, porque muitas vezes as pessoas não conseguem acessar a aula sincrônica, né, ao vivo, mas conseguem acompanhar pelo grupo do WhatsApp. Então, você pode ficar tranquilo, Luciano, que eu vou disponibilizar tudo que eu disponibilizo aqui, eu disponibilizo no grupo do WhatsApp e disponibilizo também no Google Sala de Aula. Felipe, eu mesmo não consigo escrever em letra de mão no português, nem no português, né? Eu escrevo em letra de máquina até hoje, eu não consigo fazer letra de mão, eu acho estranho a letra de mão. Tem muitos alunos que também fazem isso, né? Eu corrijo redações, né? E não conseguem escrever em letra de máquina. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar, porque eu não preparei esse material para hoje. Vou tentar responder o que a Grace perguntou, mas para isso eu tenho que achar um material aqui. E aí vou pedir para vocês um pouquinho de paciência para eu tentar achar aqui esse material. Olha só, eu vou fazer o seguinte, Grace, você está aí ainda? Eu vou produzir um vídeo falando da diferença dos seis em hebraico, porque assim, eu montei aqui um, um roteiro que eu não coloquei esse material aqui das letras no alfabeto. Então eu vou pedir para você, para ter um pouquinho de paciência, que eu vou produzir um material falando dos seis do hebraico, acho que era essa sua pergunta, e vou postar lá no grupo. Tá? Porque senão, se eu fizer isso aqui, eu vou embaralhar toda a minha apresentação aqui e vai ficar complicado para mim. Você aceita a sugestão, Grace? Responde aí para mim, por favor. Vou projetar aqui. Tá aí ainda, Grace? Peraí que eu vou projetar. Tá, eu peço desculpa, porque assim, eu montei todo o esquema aqui. Se eu soubesse, eu teria colocado o alfabeto. Mas aí eu não vou esquecer da sua pergunta, não. Eu vou depois fazer um vídeo explicando, né, os diversos seis, né? O hebraico tem o kuf, tem o raf, tem sinais gráficos, né? Tem
com o som do C. Tá? Então, eu vou explicar direitinho. Acho que fica até melhor, que aí eu explico de forma mais planejada e mais detalhada. Tá bom? A Grace está dizendo assim, perfeito, obrigado, professor. Não, você não está me atrapalhando, não. É porque, realmente, nesses recursos tecnológicos, porque tem uma parafernália aqui. Né? Então, tem várias janelas que eu abri. Então, se eu for procurar o arquivo, vai embaralhar tudo aqui. E aí eu prefiro fazer uma coisa organizada e vai ficar melhor, acredito eu, quando eu produzir esse vídeo. Eu acho que você vai entender, inclusive, melhor. Eu vou postar lá no grupo, lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Eu peço desculpa por não poder responder sua pergunta agora. Bom, vamos voltar aqui. Vamos fazer um exercício de leitura aqui? Vamos fazer um exercício de leitura. Vocês conseguem enxergar direitinho aí o que eu acabei de projetar? Digam para mim, assim, inclusive em termos de tamanho. Vocês conseguem enxergar? Beleza. Vamos aqui letra por letra. Tá? Aliás, isso aqui são sílabas, não são letras. Então, vou colocar aqui a caneta. Essa primeira sílaba aqui, o número 1. Alguém poderia me dizer que sílaba é essa? Nós temos a consoante e nós temos a vogal. Falem para mim. Isso. O Felipe acertou. É o to. De torar. Né? O Felipe está perguntando aqui, professor, você também vai falar sobre os plurais, as terminações em ime, iot? Olha, não sei se vai dar tempo. Acho que, como nossa finalidade aqui é a alfabetização, provavelmente isso não será contemplado, mas você pode perguntar lá no grupo e eu posso fazer um vídeo explicando essas questões também. Tá? Mas eu só vou agir, digamos, se eu for provocado. Então, se vocês me perguntarem lá no grupo, eu vou dar um jeito de responder. Inclusive, eu gostaria muito que o grupo fosse mais ativo em termos de pergunta, de questões a colocar, porque eu sempre procuro responder. Vocês devem ter observado isso. Todas as perguntas que aparecem lá, eu procuro responder. E as dúvidas, se tiver, vocês podem perguntar. Só que eu só posso agir se eu for provocado. Então, se vocês me perguntarem lá, eu vou responder, mas se ninguém me perguntar, eu não vou responder. Até coloco alguns vídeos lá por iniciativa, mas como eu não sei exatamente o que vocês querem aprender, às vezes eu coloco um vídeo e talvez não tenha um retorno, porque não era exatamente aquilo que vocês queriam aprender. Eu preciso ser provocado, né, para que eu possa dar uma resposta, para que eu possa explicar melhor. Bom? Então, pergunta lá no grupo, e aí eu posso produzir alguma coisa, explicar, tá bom? Então, aqui nós temos o to. Ó, Felipe, estou sabendo que você manja um pouquinho do hebraico. Você já respondeu a primeira. Então, agora outra pessoa vai responder, não sei quem. Não vou escolher, mas outra pessoa vai tentar responder. Eu vou dar um tempinho, se a pessoa não responder, aí quem souber responde. Tá? No caso você, principalmente, que é alguém que me parece já dominar um pouquinho do hebraico. Então, vamos lá. Essa segunda letra aqui. Quem pode falar a sílaba? Marcele, muito bem. Isso aí, acertou. É o mar. Ó, temos o mem. Essa letra aqui é o mem, que corresponde ao nosso M. E olha o Tzinho aqui, que corresponde ao A. Mar. Perfeito, muito bem. Temos alguém aqui que começa com Mar, né? O Michael. Né? O Michael tá aí, né, Michael? Ó, o Mai. Agora, nem Marcelo nem Felipe respondem. Essa terceira aqui. Vamos ver. Quando eu falar, ó, passou o tempo, vocês podem responder. Felipe e Marcelo podem responder. Aí responde. Essa outra letra aqui. Quem sabe, quem sabe? Abib. Toninho errou. Você errou, Toninho. Não é o Mi. Não é o Mi. Natália é o G, mas ela tá junto com uma vogal. Que vogal é essa? O Abib quase acertou, porque esse som não é o som do J, até porque no hebraico não tem o som do J. Aí seria como no português?
Porque do jeito que a Bibi colocou aqui, ele colocou Gi. Não é Gi, o som, em termos de som. Isso, a Bibi. Gi. Gi. Essa letra aqui é o Gimel. É o Gimel. E embaixo tem o Hirik. O Hirik, que corresponde ao I. Então, aqui nós temos Gi. Então, To, Ma, Gi. Só estou falando, isso aqui não é uma palavra não, tá? É só sílaba. Essa aqui agora. Vamos para o 4. Então, a Bibi também não responde. Vamos ver mais alguém aí, ó. Muito bem, Vitor. Lu. Lu. Nós temos o Lamed. E nós temos aqui o Shuruk. E não é letra, é vogal. É um Vav com um pontinho no meio, né? É o Lu. Muito bem. Luciano também acertou. Claro, né, Luciano? Claro, você tem que acertar, né? Você começa com Lu, né? Seu nome começa com Lu. Muito bem, Luciano. Ih, peraí, saiu. Agora 5 aqui. Não vale nem Luciano, nem Vitor, nem os que já responderam até agora. Muito bem, Natália. Natália Lúcia. Muito bem. P. Não é P da letra P. É o PEI mais o E, que é o Tserê. Né? Esses dois pontinhos é o Tserê. P. Muito bem. Olha, vocês estão espertos, hein? Pelo que eu estou vendo aqui, a alfabetização já tá acontecendo. Muito bem, fico muito feliz, muito satisfeito. E a última aqui, 6, tá? O que está escrito aqui? Nenhum dos que responderam. Porque tem dois Felipe, não sei qual Felipe é. Deixa eu ver qual Felipe é. Tem o Menezes. O Menezes. O Menezes respondeu de novo, Menezes. Tá certo, é isso mesmo. No caso aqui, Dé. Ó, o Segol, que esses 3 pontinhos aqui, um triângulo de cabeça para baixo, ele costuma ter um som do E aberto, Dé. Delet. Né? Então, quando você vê os 3 pontinhos, saiba que esse é aberto. Dé. Muito bem, muito bem. Estou satisfeito aqui com o desempenho de vocês. Então, To, Ma, Gi, Lu, P e D. Isso. Agora, essa semana a gente vai ser bem ativo lá no grupo, tá? Porque eu vou sempre colocar para vocês lerem algumas palavras, de certa forma, começar o processo mesmo de alfabetização. Que muitos de vocês, na verdade, começar não, dar prosseguimento ao processo, porque muitos de vocês já estão no caminho desse processo de alfabetização. Então, fiquem atentos lá no grupo, que eu vou colocar palavras lá para vocês lerem, eu vou colocar áudio para vocês digitarem a palavra, né, fazer a digitação da palavra que eu falar em áudio, tá? Então, agora a gente vai começar a trabalhar mais, vai ser uma coisa mais ativa, tá? Bom, beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Canal aberto para você. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Professor, o Felipe está perguntando. Eu achei um outro vídeo que fala todo o alfabeto. Tem vários vídeos do alfabeto, materiais muito bons. Inclusive, aquele que você postou lá é muito bom, tá? Então, aquele que você postou, e eu vou postar outros vídeos também que falam das vogais. É importantíssimo que vocês ouçam os vídeos para que sejam alfabetizados. Tem que ouvir os vídeos. Se não fizer o acompanhamento durante a semana, vai ficar perdidão. Mas se vocês assistirem aos vídeos, vocês vão entender melhor. Então, é importante fazer esse acompanhamento pelo grupo lá, tá? Eu posso postar? Pode postar. Canal aberto para vocês. É igual aquele que eu postei. Perfeito, pode postar. Bom, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como se fala eu te amo em hebraico. Então, se você tem namorado,
uma namorada, marido, esposa, e quer fazer uma declaração de amor, o momento é agora. Eu vou ensinar para vocês como se diz eu te amo em hebraico. Interessante do hebraico é que, diferentemente do português, os verbos têm masculino e feminino. Então, quando a gente diz no português eu te amo, o amo é indiferente. Tanto o homem quanto a mulher usam o verbo amo. Não tem uma forma masculina e uma forma feminina. No hebraico, não. No hebraico, o verbo se conjuga também em masculino e feminino. É uma diferença das línguas semíticas para as nossas línguas, para as línguas indo-europeias, como a nossa. O verbo também tem a forma feminina. Por isso que, quando você diz eu te amo em hebraico, existem 4 maneiras diferentes de dizer. Tudo vai depender se é masculino, ou se a pessoa que está emitindo a declaração, se é homem ou se é mulher, isso vai alterar a pronúncia, vai alterar a frase, vai alterar a sonoridade. Então, eu vou ensinar para vocês aqui as 4 formas de dizer eu te amo. Claro, vai depender, primeiro, quem está emitindo a declaração de amor, se é homem ou se é mulher, que isso vai alterar. E vai depender também da pessoa que está recebendo, se for homem e se for mulher, porque o complemento do verbo também tem a forma masculina e a forma feminina. Diferentemente também do português, quando você diz assim, eu te amo, esse ti, né, o te, ele serve tanto para homem quanto para mulher. No hebraico, não. Esse complemento, né, que no português nós chamamos de pronome oblíquo, no hebraico também tem a forma masculina e a forma feminina. E eu vou ensinar cada uma delas hoje para vocês. Então, a primeira situação, masculino para masculino. Então, por exemplo, você quer declarar o seu amor ao seu filho, por exemplo. Então, você diz assim, Ani oev otcha. Aí eu vou sublinhar aqui, né? Ani oev otcha. Ani é eu, que serve tanto para homem quanto para mulher. Oev é a forma masculina do ama, amo, né? Oev. Otcha, que é quando você se dirige a um homem, né? Otcha é o pronome oblíquo. Repetindo. Ani oev otcha. Eu te amo. Um homem se dirigindo, né? O ente masculino se dirigindo a outro ente masculino. Uma observação. Otcha. Observe que essa letra aqui, né? Que é o Raf Sofit, essa última letra. O R é carregado. Não é um R brando. É um som que não tem no português. Tá? Então, quando você for fazer a declaração de amor, não se esqueça de forçar esse R. Ani, oet, otra. Certo? Então, esse é o ente masculino falando para o ente masculino. Vamos para outro. Agora, é o ente masculino falando para o ente feminino. Como seria? Ani, sempre a leitura assim, né? Da direita para a esquerda. Ani, igual, né? Oev, que é a forma verbal masculina. Oev, nenhuma novidade, igual ao anterior. Aqui tem a diferença. Otar. Otar. Ani, oev, otar. Eu te amo. Um homem se dirigindo, um ente masculino se dirigindo ao ente feminino. Ou um homem se dirigindo a uma mulher, etc. Ani, oev, otar. Sempre com esse R carregado. Certo? Então, esses são os homens falando.
Tanto um como o outro é o homem falando. Agora a gente vai partir para a mulher falando. Feminino para o masculino. No caso, uma mulher falando para um homem, uma menina falando para um menino. Ani é igual, né? O evet. Ó, o verbo feminino. O evet. Olha o segola aqui, ó. Olha esse som do E aberto. Ani o evet. Otra. Falando para um homem. Otra. Ani o evet. Otra. Eu te amo. Uma mulher ou um ente feminino falando para o ente masculino. Ó, a diferença aqui é que o masculino é oev, o feminino oevet. E a última forma aqui de dizer eu te amo, um ente feminino falando para um ente feminino. Ani, igual, né? Não tem novidade. Oevet, feminino, o verbo feminino. Otar, forma pronome oblíquo feminino. Ani, oevet, otar. Eu te amo, um ente feminino falando para o ente feminino. Então, já sabem pronunciar? Já conseguiriam falar, assim, fazer essa declaração? Acharam fácil? Acharam difícil? Amor em hebraico é ahavá. Olha que palavra bonita. Eu acho tão bonita essa palavra. A sonoridade dela. Ahavá. Amor em hebraico. O verbo, né? Esse verbo oevet é da mesma raiz da palavra ahavá, naturalmente. Né? O Felipe está dizendo, eu já consegui ler antes. Beleza, beleza, beleza. Que mais? O que vocês acharam, gente? Acharam difícil? Acharam fácil? O que vocês acharam aí do eu te amo em hebraico? Já são capazes de falar, de fazer a declaração de amor para alguém? É fácil, né? Não é fácil, não é difícil, não. Tá? Então, rapidamente repetindo aqui, para a gente fechar. Ani oev otcha, ani oev otar, ani oevet otcha, ani oevet otar. Eu te amo. Ok? Tov meod, disse o Felipe aqui. Fechou? Tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que não, já fechou. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho para a gente finalizar? O que vocês acharam? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? O momento é agora, ou cale-se para sempre, como se diz, né, a velha frase. Fale agora, ou cale-se para sempre. Deixa eu voltar aqui. Mostrar barras de tarefa, voltando. Fala aí, Felipe. Pode perguntar. Se eu puder esclarecer. Mais, mais alguém quer perguntar alguma coisa? No caso da pronúncia daquele rei, ele pode ser um H leve também. Aquele inicial do Oev é Roev. Assim, pelo que eu já ouvi da palavra, eu nunca vi com o som do R fraco, não. Engraçado. Algumas vezes ele parece com um som fraco, como Elohim, mas eu acho que início de palavra, ele tem som de vogal. A impressão que eu tenho é essa. Quando ele está no meio da palavra, que ele passa a ter esse som de um R brando, né, de rato. Tá? Eu nunca vi ninguém falar ro. Nunca vi. Tá? É sempre no início com esse som de vogal, pura e simplesmente. Tá? Que mais, gente? Não tem mais perguntas? Podemos partir para o fim. O nome do profeta. Qual profeta? Roshea. Né?
Eu teria que ver exatamente como que... Isso, rocheia. Rocheia. No caso aí tem esse som branco. O rei é engraçado, porque o rei, ele, às vezes, ele tem o som só da vogal, às vezes tem esse som do R de rato. Nem eu consigo identificar muito bem a diferença, quando que se utiliza, quando não se utiliza. Boa observação sua. Você está certo, rocheia é com um R brando. Tá? Eu, eu não saberia te responder em que ocasião a gente usa um ou outro, até porque parece que se oscila, né? Há uma oscilação aí. Então, deixa eu só dar uma última observação aqui. Entendo, o rei é meio complicado. Sim, por exemplo, final de palavra, ele não tem som nenhum, está ali só para representar que tem uma vogal. Daquelas palavras, rei é daquelas letras, que ele tem vários sons, como o S no português. O S, inclusive, no português, tem um som do X. Quem é do Rio de Janeiro? Quem é do Rio de Janeiro sabe. Quem a gente fala mesmo, resposta. Esse S no final de sílaba, tem um som chiado aqui no Rio de Janeiro. É mesmo. Quem não é do Rio sabe. 3. Né? Tem gente aqui que não é do Rio, né? Tem, acho que o Toninho, acho que é do Maranhão, acho que o próprio Felipe não é do Rio, né? Quem não é do Rio aqui? Levanta a mão aí, quem não é do Rio. Deve perceber isso no meu sotaque, nessa diferença do S. O S, ele pode ter o som do Z, ele pode ter o som do próprio S, ele pode ter o som do X. Ele é uma letra complicada no hebraico, no português. No hebraico, o Re também é uma dessas letras complicadas. O Vav é uma dessas letras complicadas também, esses sinais gráficos complicados, justamente porque ele pode ter vários sons. Tá? Beleza, então. Estejam atentos durante a semana aí, que a gente vai trabalhar bastante agora. Agora a gente vai intensificar o processo de alfabetização. O Felipe está perguntando, e o português, o X tem o som de S também. Exatamente, máximo. O X tem o som de xi, táxi. Né? Tem o som do Z também, exercício. Olha, o X também tem vários sons. É uma letra. Eu acredito que quem é alfabetizado, aliás, o estrangeiro que aprende português, passa um perrengue, deve passar um perrengue com o S e com o X, que é o mesmo perrengue que quem aprende hebraico passa com o rei, com o Vav, com o C, né, que pode ser o Kuf, pode ser o Raf, como perguntou a Grace, eu vou explicar isso lá no grupo. Tá? É uma dificuldade, porque essas letras elas têm sons a depender do contexto. O Toninho está dizendo aqui, Pernambuco, aqui na capital, o S também tem um som de X, mas no interior do estado é bem seco o som do S. Meu time, esporte. Eu não sabia não que no Recife tinha esse... E não é Recife, né? É Recife. Aqui a gente fala Recife, mas me parece que quem é de Recife fala Recife. Então tem essa diferença, essas especificidades. Muito bem, Toninho. Não sabia que tinha essa diferença também do S aí em Pernambuco. Legal. Então, estejam atentos aí durante a semana e até a próxima aula, que será a última. Um último aviso também, apesar de segunda-feira ser a nossa última aula, mas eu não vou encerrar o grupo na segunda-feira. A gente vai continuar trabalhando até o dia 30 de abril, lá no WhatsApp. Porque, embora seja a última aula na segunda, o cronograma da alfabetização de vocês, do curso, que também inclui o grupo de WhatsApp, vai até o dia 30 de abril, até domingo, que é 30 de abril. Então, a gente vai continuar trabalhando lá no grupo até o dia 30 de abril para acelerar esse processo de alfabetização. Então, não fiquem tão tristes por ser a próxima aula da segunda-feira, porque a gente vai continuar lá no grupo, tá bom? É isso, gente. Eu vou colocar uma música aqui, e aí vocês vão se despedindo à medida que a música... sim, eu vou colocar ela no grupo, tá? A presença, pode ficar tranquilo. Assim que acabar aqui, eu vou colocar o link lá no grupo, tá bom? E aí, assim que vocês forem ouvindo a música, vocês podem ir partindo, tá bom? Vamos lá. Derer Haruka.
nome da música. דרך ארוכה, אני כעוף בנדודה, אני כרוח חרש ימים עוברת, שלה מסתיו אל סתיו. דרך רחוקה ואני ציפור בליל סגרי, ציפור בלי בית, מהי אל מול שמיים שאבד סוף השיר, שיר הרוח על המים ולא הרבה גוונים. מי אני היום ומה אני בצלילים המשתנים בשיר, כשהאור על פני המים יש קשת של גוונים. מי אני היום, מה היום, מי אני בשיר. דרך רחוקה ובסופה אתה ניצב, אבוא אליך חרש כרוח חרב, נלך איתה תום יחדיו. דרך ארוכה ואני ציפור תלויה על בר, הושט ידך לי, קרא לי, כי בשמיים כל השיר שלי עבר. שיר הרוח על המים ולא הרבה גוונים. מי אני היום ומה אני בצלילים המשתנים בשיר, כשהאור על פני המים יש קשת של גוונים. מי אני היום, מה היום, מי אני בשיר.